Esta é a história do dia da Rádio Observador. Kamala Harris pode derrotar Donald Trump? I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Kamala Harris não perdeu tempo ao jogar ao ataque contra Donald Trump. E a estratégia é evidente. Harris vai buscar o passado como procuradora em combate com um candidato a presidente que tem problemas com a justiça. Depois da desistência de Joe Biden, Kamala Harris já tem os apoios suficientes para ser a candidata do Partido Democrata à Casa Branca nas eleições presidenciais de novembro. A vice-presidente era a escolha natural, num cenário em que era preciso agir rápido e em que já não há muito tempo para preparar as eleições. Quem é Kamala Harris e como chegou a este momento? Terá alguma hipótese de vencer Donald Trump em novembro? São questões para a conversa com Ana Cavalieri, especialista em ciência política e relações internacionais. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 24 de julho. Bem-vinda, Ana Cavalieri. Muito bom dia, é um prazer estar cá. Ana, vamos tentar perceber um pouco também quem é Kamala Harris, a mais que provável candidata do Partido Democrata à presidência. Ela é vice-presidente há 3 anos, mas que experiência tinha e o que fez antes de chegar à Casa Branca? O passado político dela está centrado na Califórnia. Ela foi District Attorney, que é no fundo a Procuradora-Geral da cidade de San Francisco, e foi ali que ela começou no fundo o seu perfil mais público com o eleitorado, porque as funções de Procuradora são eleitas, por isso ela teve de fazer campanha para ser eleita para essa posição de Procuradora de San Francisco. E depois, então, ela concorreu e conseguiu ganhar essa campanha também para a Procuradora-Geral, a District Attorney da Califórnia. E pelo que ela, no fundo, é dentro do sistema de justiça, nesta vertente criminal que ela tem, ou que ela faz a sua carreira, antes depois de, em 2016, concorrer para o Senado, e ela tornou-se aquilo que se chama Junior Senator, que no fundo é a senadora mais jovem, porque cada estado tem 2 senadores, não é? E há normalmente um que é sénior e outro que é júnior, e ela, em 2016, consegue entrar para o Senado americano, e aí então é que começa a entrar num plano mais nacional. E depois então, em 2020, está com Joe Biden na candidatura à Casa Branca, é eleita vice-presidente, mas há uma certa percepção de que ela acaba por ter uma presença muito apagada enquanto vice-presidente. Por que é que acha que isso aconteceu? Segundo as informações e aquilo que obviamente nós não sabemos diretamente, mas os rumores que existem nos bastidores desta administração, eles não se dão muito bem. E não é só eles Biden pessoalmente. E Kamala Harris. Exatamente. E principalmente as equipas deles, cada um tem o seu staff, não é? E parece que não existe ali uma harmonia que normalmente é suposta ou desejável na administração, pelo que há presidentes cujos vice-presidentes têm um perfil muito importante nas administrações. Eu, por exemplo, recordo-me do Dick Cheney, quando foi no caso do Bush, ele, não só na parte de definir estratégias relativamente à invasão do Iraque e do Afeganistão, como, por exemplo, toda a estratégia da parte económica também, ele tinha uma posição muito high profile, muito poderosa na administração. Completamente do lado oposto, temos então Kamala Harris, que nunca teve assim um papel muito fundamental ou muito proativo na administração, porque não lhe foi concedido, exceto numa pasta que ela acabou por ser, no fundo, quem teoricamente estaria a gerir essa pasta, que é de imigração, que é interessante porque neste momento o tópico de imigração é talvez o ponto, o fator, a área que os eleitores mais valorizam para estas eleições. Isto vai ter consequências naquilo que é a percepção que o público americano tem de Kamala Harris, da performance dela, nomeadamente existe uma entrevista que está absolutamente viral com o Leslie Holt, que ela concedeu na altura em que a crise da migração
tensão nessa fronteira com o México estava mais intensa, que foi um pouco desastrosa para ela e está agora absolutamente viral. Alguns momentos dessa entrevista que lhe correu muito mal, pelo que a imigração, como pasta que lhe foi concedida pela administração Biden para ela gerir, não lhe correu bem, mas ela tem um perfil diferente de Biden e agora cabe a ela, no fundo, tentar assumir ou dar uma continuidade ao legado que ela acha que é positivo de Biden e tentar propor novas soluções que divergem um pouco daquilo que nós conhecemos que seja a política que a administração Biden seguiu. Embora, obviamente, isso não passe publicamente, não é? Ainda agora Biden apoiou-a nesta corrida à Casa Branca. Sem dúvida, isto não é nada público, claro. É algo que são os rumores que saem um pouco daquilo que são as anonymous sources que falam com o Washington Post, com o Political, com o New York Times, mas existe um pouco aqui esta noção de distância, até porque vê-se que não foi, a Kamala Harris não foi dada muita confiança para gerir pastas muito importantes, exceto esta que agora está completamente crucial nestas eleições, que é a da imigração. Mas era de facto, e dado esta situação, enfim, tão em cima das eleições, a alternativa mais viável, mais lógica? É uma alternativa incontornável por várias questões. A primeira e muito importante, e talvez a mais importante, é a logística e financeira. Ou seja, estas campanhas presidenciais nos Estados Unidos são definidas pelo colégio eleitoral, que está dependente dos votos que os Estados, no fundo, concedem às vitórias que cada candidato tem em cada Estado. E para isso, para montar uma campanha, é preciso milhares e milhares de voluntários que tenham presenças em vários estados, que são decisivos, que são os swing states, e nestas eleições são 6, que é na parte mais a norte dos Estados Unidos, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, e na parte mais a sul, Georgia, Nevada e Arizona. E para isso também é preciso reiterar que desde do Covid as leis eleitorais foram um pouco expandidas para permitir novas possibilidades de voto por correio, voto por correspondência, e é possível neste momento em vários estados, em 24 estados, haver uma coisa que se chama ballot harvesting, que basicamente a pessoa que preenche o boletim de voto não tem de ser ela a ir entregar ao correio ou ir entregar a uma polling station. Pode ser qualquer outra pessoa, ou então alguma pessoa que o eleitor nomeie. Ora, isso faz com que milhares de voluntários, e isso aconteceu com muito sucesso, de forma que teve um benefício direto para o Partido Democrata, porque os republicanos não estavam preparados para essa operação em 2020. Isto que eu estou a dizer é absolutamente legal, mas foram necessários milhares de voluntários para ir bater a portas, fazer telefonemas, tentar, no fundo, haver uma rede de conseguir uma maior quantidade de votos possíveis nestes estados decisivos. E para isso é necessário imenso dinheiro, milhões e milhões e milhões de dólares todos os meses, constantes para alimentar esta máquina partidária. E a partir do momento em que todos os donativos, todo o financiamento é dado ao ticket, ou seja, é dado àquela combinação de candidatos que já está, no fundo, que foi votada nas primárias ou nos caucuses, por exemplo, do Partido Democrata ou Republicano, esse dinheiro não é automaticamente transferível para o outro candidato que não esteja no ticket. Pelo que os 100 milhões que Biden tinha no cofre, que agora com o sucesso de financiamento dos últimos 2 dias, desde que soube que Harris seria a putativa nomeada, será agora esse dinheiro foi transferido, não só os 100 milhões que já estavam no cofre, como agora os cerca de 90 milhões que através da plataforma ActBlue já foram angariados e outros 200 milhões que grandes financiadores já comprometeram-se a dar a Harris. Todo esse dinheiro já pode ser aproveitado pela campanha Harris e toda a logística da campanha de Biden já sabemos que vai ser transferida também exatamente para Harris. É necessário, contudo, ter noção que a estratégia agora de campanha vai alterar um pouco, porque o perfil do candidato Biden é diferente do perfil do candidato Harris, pelo que se o caminho mais viável para Biden era ganhar os 3 swing states a norte do chamado Rust Belt, que é a cintura industrial, que seria Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, parece que para Kamala Harris não será
propriamente esses 3 estados, mas sim os estados mais a sul, que será Arizona, Nevada e Georgia, que ela terá provavelmente a melhor coligação eleitoral que lhe dê mais possibilidades de ganhar. Já regressamos à conversa com Ana Cavalieri, especialista em ciência política e relações internacionais. Na segunda parte vamos falar das hipóteses de Kamala Harris contra Donald Trump e também qual deverá ser agora a estratégia tanto de democratas como de republicanos. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. 7 anos e meio. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscar lá. E não dá a faca. E eu levantei-me assim, vem buscar lá. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo, eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de quando há querida, acabo destes gajos todos que são... Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Estamos de regresso à conversa com Ana Cavalieri, especialista em ciência política e relações internacionais. It's very early, and this is all hypothetical so far, but keep in mind that Harris is running a little bit better than Joe Biden, at least preliminarily. Ana, o que é que dizem neste momento as sondagens? Kamala Harris tem mais hipóteses de vencer Donald Trump do que teria, por exemplo, Joe Biden? Eu penso que sim, por uma questão prática de entusiasmo. Nós sabemos que agora a base está revigorada. Existem 3 fatores fundamentais que fazem com que um candidato ganhe as presidenciais. O primeiro é o entusiasmo das bases, aqueles eleitores que são fiéis, que tradicionalmente votam sempre no mesmo partido e que estão dispostos em novembro a sair e ir às urnas votar. E um candidato que não consiga reunir esse entusiasmo das bases eleitorais perde automaticamente. Sim. Depois o segundo será os votos dos independentes, que são eleitores que ora votam democrata, ora votam republicano, consoante as suas prioridades e os seus interesses, ou o candidato a cada 4 anos. E depois o terceiro foi aquele fator que eu já referi da máquina partidária e da chamada estratégia do terreno, de conseguir angariar o máximo de votos possíveis. Ora, se relativamente ao entusiasmo das bases Trump e os republicanos tinham vantagem, porque o partido esteve muito unido agora na sua convenção republicana na semana passada. Parece que, e também os democratas estavam muito desanimados porque Joe Biden não inspirava aquela confiança relativamente à sua capacidade e vitalidade cognitiva e, portanto, havia muitas dúvidas e muita insatisfação por parte do próprio eleitorado democrata quanto à possível viabilidade da candidatura de Biden. Agora o jogo mudou, vemos os financiadores mais motivados, a base mais motivada. We just had some breaking news. We just had the best 24 hours of grassroots fundraising in presidential campaign history. Isto não quer dizer que as sondagens neste momento reflitam imediatamente isso, porque tanto Biden como Harris são figuras políticas impopulares nos Estados Unidos. Harris estava com índices de favorabilidade, de popularidade, por volta dos 32, 33, que são, penso que é o índice mais baixo para vice-presidente a esta altura do primeiro mandato. Nós sabemos que, por exemplo, Dick Cheney, no segundo mandato Bush, foi ainda mais impopular. Mas Harris, para esta altura do primeiro mandato, acho que já bateu o recorde de impopularidade. Mas eu penso que isso vai mudar um pouco. Não só porque Trump também é muito impopular, como ex-presidente e como atual candidato republicano, ele tem elevadas taxas de rejeição por parte do eleitorado, por isso, nesse ponto, até estará equilibrado, como parece que algumas sondagens, nomeadamente, eu agora não tenho a certeza se é da Reuters, porque foi algo que acabou de sair há coisa de 10 minutos, que dava Harris com 2 pontos de vantagem a nível nacional, relativamente a Trump. E isso é expectável, porque nós estamos agora... A nível do voto em popular, 2, 3... não é?
No voto popular, porque os democratas normalmente têm uma vantagem natural no voto no popular e, portanto, nas sondagens a nível nacional é normal que, por exemplo, um candidato democrata possa ter uma vantagem de 2, 3 pontos e depois perder no colégio eleitoral e nos votos dos delegados de cada estado. Mas neste momento é uma diferença já positiva relativamente a Biden, que mesmo a nível nacional nas sondagens estava a perder. Isto naturalmente é uma consequência do entusiasmo desta nova atenção mediática que tem sido muito positiva nos meios mediáticos americanos, e isso dá um salto automático quase nas sondagens para uma candidata que agora se está a apresentar como sendo a nomeada democrata, mas isso vai sofrer alguns ajustes, com certeza, a partir do momento em que os republicanos começam a calibrar a sua campanha para se focar em Harris, na sua performance como vice-presidente, nomeadamente nas questões de imigração, na sua performance como procuradora da Califórnia, onde há muitas dúvidas relativamente àquilo que foi a sua capacidade e a sua idoneidade como procuradora na Califórnia. Nomeadamente é relembrar que a campanha que ela em 2020, a campanha às presidenciais que foi contra Biden nas primárias do Partido Democrata, não lhe correu bem. Ela teve a campanha dela a implodir num minuto no meio de um debate por uma congressista do Havais chamada Tulsi Gabbard, que em 1 minuto conseguiu acabar com a campanha dela ao falar do histórico de procuradora, porque ela foi muito agressiva a instaurar processos criminais contra afro-americanos, jovens afro-americanos, pela posse de droga. Depois tendo ela admitido que ela própria consumia algumas dessas drogas leves que estavam subjacentes a esse processo, e também pelo alegado facto de não ter partilhado com a defesa provas que inocentavam um homem que estava no corredor da morte, e isso para alguns pode ser muito chocante, não só moralmente como também legalmente quanto à sua profissão relativamente à sua profissão como procuradora. Por isso há algumas fragilidades que os republicanos neste momento irão examinar a pente fino, e iremos então ver como é que depois a evolução dos números das sondagens de Harris vão ser afetados a partir do momento em que a campanha republicana começa a atacá-la a vários níveis e nessas áreas que já mencionámos. E qual deverá ser agora a estratégia de Kamala Harris para fazer frente a Donald Trump? Enfim, temos visto já nestes dias iniciais ela a buscar muito essa experiência que já referimos como procuradora, sendo que do outro lado está um candidato com problemas com a justiça, não é? Exato. E ela, no comício que ela, na ação de campanha que ela fez ontem e no comício que ela estará para fazer hoje também, penso que ela vai reiterar essa ligação, ela como procuradora e Trump como felon, que é no fundo um criminoso, e eu acho que ela vai no explorar fundo realçar esses dois lados da justiça americana que ambos representam. Agora vamos ver até que ponto isso vai ter sucesso, até porque o próprio histórico dela como procuradora tem algumas fragilidades, mas eu penso que a estratégia de Kamala Harris vai ser focada em seduzir não só as mulheres, porque as mulheres como demografia eleitoral são um problema para os republicanos. O Trump perde em 2020 porque houve um abandono das mulheres dos subúrbios americanos que tinham votado em Trump em 2016 e em 2020 não saíram com tanta força em prol de Trump. As mulheres estão muito divididas como bloco demográfico eleitoral. As mulheres solteiras e sem filhos votam numa proporção gigantesca a favor dos democratas, e as mulheres casadas e com filhos ainda tendem a preferir Trump e os republicanos. As mulheres também estão divididas por etnias. As mulheres brancas continuam a preferir republicanos e Trump, sendo certo que as mulheres de minorias étnicas favorecem numa proporção gigantesca Kamala Harris, e ela vai estudar muito bem esse tipo de coligações eleitorais que ela vai conseguir montar, muito talvez no seguimento da coligação que deu a vitória ao Obama em 2012, que foi uma vitória que Obama teve que foi mais curta do que a vitória em 2008, mas muito sustentada por mulheres,
e pelas minorias étnicas. E eu penso que o playbook que Obama utilizou em 2012, nomeadamente também falando nos estados que conseguiu ganhar, será também o playbook que a Kamala Harris vai tentar seguir. E outra questão que vai ser muito importante vai ser a do aborto, porque ela está a dizer algo que Trump já negou que iria fazer, mas ela diz que Trump iria assinar uma lei que proibisse a nível federal o aborto às 15 semanas, por exemplo, e Trump diz que acha que é um tópico para cada estado decidir, mas ela vai reforçar muito esta parte da plataforma do Partido Republicano que está um pouco fragmentada, que é precisamente a posição do partido relativamente ao aborto, que para algumas mulheres é o tópico fundamental quando fazem a sua escolha de voto. Confirmando agora a nomeação, que perfil é que ela pode escolher depois para candidato a vice-presidente? Às vezes, para além do perfil, pode ser também alguém de um key state, não é? E fala-se muito da Pensilvânia, não é? Do Josh Shapiro. Shapiro. Exatamente, é um candidato excelente, competente, moderado. Normalmente os candidatos têm duas opções: ou escolhem alguém que tem um nome muito conhecido a nível nacional e já tem uma grande influência a nível nacional, ou escolhem alguém que pode não ser tão conhecido a nível nacional e não tenha aquela chamada name recognition, como é tão importante na política americana, como se costuma dizer, mas é conhecido regionalmente e é de um dos swing states que se apresentam como fundamentais na campanha. Josh Shapiro poderia ser uma escolha óbvia, que ele vem do Pensilvânia, que é um estado decisivo, mas ele é judeu e isso vai ser uma questão que até pode ser relevante, porque o Partido Democrata está um pouco fragmentado relativamente à questão de Israel e para um segmento do Partido Democrata o sentimento anti-israelita passa um pouco para um sentimento ligado muito ao antissemitismo e pode ser que escolher um candidato judeu que no meio de uma guerra em que o Partido Democrata está fragmentado relativamente à posição que a administração deve ter, pode ser algo que quem gera a campanha de Kamala Harris pode estar muito atenta para saber se será a escolha acertada. No entanto, existe um candidato que é o governador de Kentucky, que é o Andy Beshear, que tem um perfil muito parecido com o Josh Shapiro, é moderado, e isso é bom porque a Kamala Harris está muito identificada com a ala mais radical à esquerda do Partido Democrata, e então é provável que a escolha inteligente seja escolher alguém mais moderado, que tenha no fundo um histórico de conseguir conciliar e fazer iniciativas legislativas bipartidárias, e pode ser que o governador de Kentucky possa ser uma boa opção porque satisfaz esses requisitos e é talvez uma escolha mais consensual e que ofenda menos alguma parte mais radical quanto a esta questão de Israel-Gaza do eleitorado democrata. Então, e olhando para este tema, mas para o outro lado, para os republicanos, já dissemos aqui que Trump e os republicanos com esta mudança vão ter também que reorientar um pouco a estratégia. Será que se Donald Trump soubesse que ia ter pela frente Kamala Harris, teria ainda escolhido J.D. Vance para vice-presidente ou não? Porque foi visto também como uma escolha de alguém que estava muito certo da vitória contra Biden e por isso podia escolher, enfim, uma pessoa com este tipo de perfil, mas as coisas agora também mudam um bocadinho. Essa pergunta é excelente, porque neste momento é uma incógnita saber o que é que Trump faria se soubesse se Biden tivesse saído antes da convenção republicana. J.D. Vance tem ótimas capacidades, não é capacidades, mas pode ser uma boa estratégia para tentar seduzir os votos da chamada classe operária e trabalhadora, os blue-collar workers, de sua maioria brancos, dos swing states que fazem parte daquela cintura industrial que eu já mencionei, nomeadamente em Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Isto porque não só ele vem de uma origem muito humilde, marcada por uma pobreza extrema, de uma mãe que foi toxicodependente, e ele próprio conseguiu sobrepor-se a essas circunstâncias muito nefastas e arranjar sucesso, e ele vê-se que intelectualmente é uma pessoa muito sofisticada e muito polida, estudou em Yale e na Ohio State University, é de Kentucky, ou até parte da família é de Kentucky, apesar de ele ser de Ohio,
Mas eu não sei, tenho algumas dúvidas quanto à capacidade e ao carisma dele de conseguir, por exemplo, voltar a convencer as mulheres a votar no Partido Republicano na proporção que o Partido Republicano precisa. Ora, nós agora temos uma mulher que é Kamala Harris como nomeada, uma mulher pelo Partido Democrata, uma mulher jovem, também ela de duas minorias étnicas, por isso essa parte identitária está muito forte na candidata Kamala Harris, e neste momento eu não sei se Trump está a refletir sobre se J.D. Vance seria o antídoto mais eficaz para Kamala Harris. Ele era jovem e isso, o facto de J.D. Vance ser, por exemplo, muito jovem, isso era um contraposto, uma oposição muito evidente relativamente a Biden pela idade, mas agora Biden já não estará como foco da campanha, pelo que neste momento a própria campanha republicana agora tem de calibrar totalmente aquilo que vai ser a sua estratégia, nomeadamente como vai apresentar J.D. Vance ao seu eleitorado, agora que talvez os estados decisivos não sejam tanto os estados dessa cintura industrial e passem talvez para estados mais a sul dos Estados Unidos, como Nevada, Arizona e Georgia. Obrigado, Ana Cavalieri. Muito obrigada, foi um prazer. Ana Cavalieri é especialista em ciências políticas e relações internacionais. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.